Aprender uma língua estrangeira é completamente diferente de aprender uma língua materna. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Eu sou o Guilherme Duran, sou professor de francês, este é o canal Virou Paris e fiquem comigo que a gente vai ter uma conversinha bem levinha sobre esse assunto. Quando a gente nasce inserido numa sociedade. E essa sociedade fala necessariamente uma língua, um idioma. Então você nasce num contexto de imersão para falar essa língua materna. Você não aprende essa língua através de raciocínios lógicos ou tentando entender uma lógica ou um mecanismo. Você simplesmente aprende essa língua. Quando a gente vai estudar uma língua estrangeira, já é bem diferente a situação. Sobretudo se você não estiver em condição de imersão. Uma das coisas mais importantes que a gente tem para aprender uma língua estrangeira é a nossa familiaridade com a nossa própria língua materna. E onde que a gente adquire essa familiaridade com a língua materna? Na escola. É o jeito que você estuda a sua língua materna, o jeito que a gente aprende o português na escola, vai ajudar e muito na maneira como a gente vai aprender uma outra língua estrangeira. Nesse caso específico aqui desse vídeo eu estou falando do francês, mas pode ser para qualquer outra língua, gente. Quando você aprende a sua língua materna de forma escolarizada, você aprende a refletir sobre a língua de uma maneira mais sistemática, você aprende a refletir sobre os mecanismos que a nossa língua dispõe para exprimir essa ou aquela ideia, ou dessa maneira. Tudo isso acaba se tornando ferramentas nas nossas mãos quando a gente vai aprender uma língua estrangeira. Por exemplo, quando a gente aprende a língua materna, a gente não aprende a ortografia da língua materna. A gente aprende a falar a língua, a gente aprende a se virar e boa, e já era. Quando a gente vai para a escola, a gente aprende finalmente esse mecanismo da ortografia. Quando a gente vai para a escola, a gente vai estudar a ortografia a partir de convenções ortográficas e cada língua vai ter o seu grupo de convenções ortográficas que são próprios, específicos e únicos para aquela língua. E o que acontece é assim, a lógica do português não vai ajudar você a entender a lógica do francês, porque são lógicas completamente diferentes. Mas o fato de você ter aprendido a entender uma lógica vai te ajudar a entender uma outra lógica na outra língua. Por exemplo, em português a gente aprende que nenhuma palavra vai começar com C cedilha. Já em francês a gente tem uma palavra, pelo menos, que começa com C cedilha, que é a palavra ça, que significa isso. Então, ó, aí a gente já viu que uma lógica ortográfica não serve para outra lógica ortográfica. Em português, a gente tem que aprender que algumas palavras a gente escreve com S, algumas palavras a gente escreve com Z. Em francês, isso não existe. Todas as vezes que em português você tiver dúvida, é S ou é Z? Em francês, vai ser S. Eu lembro que quando eu estava na primeira série, eu tinha os meus coleguinhas na escola, parecia que eles tinham encontrado o caminho para aprender com mais facilidade. E eu só tinha achado os caminhos mais difíceis e tortuosos. Depois eu descobri que, na verdade, eles é que estavam me atrapalhando na minha aprendizagem, né? Mas eles vinham com perguntas para mim do tipo, essa palavra se escreve com C do sapo ou C da cebola? E eu assim, C do sapo? Qual que é o C do sapo mesmo? Ou se não era assim, e essa palavra aqui se escreve com G da jarra ou com G do gato? E eu ficava assim, G da jarra, gente, qual que era mesmo o G da jarra? Qual que era o G da jarra? Olha, mano. Na segunda série tinha uma criança que chorava muito, porque ele era um menino que queria a mãe dele desesperadamente. Toda a aula ele chorava. De repente aquela criança desapareceu da escola. Sumiu, nunca mais veio. Ficou o quê? Um mês sem vir pra aula. Quando esse menino voltou, gente, sem brincadeira, ele sabia tudo de ortografia. Ele sabia todas as palavras que eram com S, todas as palavras que eram com 2S, todas as palavras que eram com X, tudo que era com Z, tudo. Ele sabia tudo, tudo era desesperador, porque a gente ia pra escola todos os dias e não sabia. E aquela criança infeliz que chorava o tempo inteiro, voltou sabendo tudo. Eu não sei se ela foi abduzida, eu não sei se ela comeu um dicionário enquanto ela estava ausente. Eu sei, assim, que ela sabia tudo. E a gente perguntava, como que você sabe tudo isso? E ele falava assim, é porque eu lia jornal. Eu ficava com a minha mãe e aí eu ficava lendo jornal. E eu pensava assim, gente, eu não consigo ler o jornal, sabe? Assim, gente, jornal pra mim era assim, grego, era grego. E aquele menino lia o jornal todos os dias e por isso ele sabia todas as regras da ortografia.
E eu ficava pensando assim, eu não consigo ler jornal, eu nunca vou aprender esse negócio. Tá decidido, eu não vou aprender ortografia mesmo. Por quê? Porque eu não leio jornal, então, ó. Quando a gente aprende uma língua materna, a gente aprende ela por imersão. Mas aí, quando a gente vai aprender essa língua na escola, muda tudo, não muda? Então, a questão é que quando a gente aprende uma língua estrangeira, normalmente a gente tem contato com essa língua mais pela escolarização dessa língua do que pelo um contexto de imersão. Por isso que a gente fica falando assim, ouve música, né, assiste televisão, porque são tentativas, na verdade, que a gente usa para tentar simular um contexto de imersão. Mas é muito complicado, gente, muito, muito, muito complicado. Mesmo ouvindo música, mesmo assistindo televisão, a gente ainda não pode considerar que isso é imersão, porque a gente precisa de interlocutores falando diretamente com a gente para que essa parte da língua que chega na gente faça o efeito da aprendizagem, sabe? Senão a nossa capacidade de retenção ela é menor. E aí, por exemplo, se você está numa escola de língua estrangeira, você está estudando uma língua estrangeira numa escola, que fala assim, olha, o nosso método é o método de imersão, porque na sala de aula você só usa essa língua estrangeira. É positivo e não é positivo. É positivo porque você vai aprender, você vai se habituar com a presença dessa língua muito mais rápido, vai ser muito mais fácil, você vai começar a criar estratégias de compreensão, tudo isso é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, tem coisa que a gente não entende em outra língua, não tem jeito, a gente não consegue aprender, e se ninguém explicar pra gente na nossa língua materna, gente, a gente vai fazer um caminho super difícil, super doloroso, que poderia ser dado assim numa explicação rapidinha com a língua materna. Isso se a gente tiver na nossa bagagem essa aprendizagem escolarizada da língua materna. Por exemplo, os verbos. A gente aprende que os verbos são divididos em 3 grupos, que é os verbos terminados com ar, os verbos terminados com er e os verbos terminados com ir. Depois a gente encontra o verbo por e toda a família do verbo por, sobrepor, compor, dar. E aí esses verbos a gente aprende que eles fazem parte do segundo grupo, né? Da segunda conjugação. Em francês, a gente vai ter uma organização parecida. A gente vai entender que existem 3 grupos verbais também. O primeiro grupo verbal, normalmente, é aquele que são os mais regulares, terminam com ER. O segundo grupo verbal termina com IR. E o terceiro grupo verbal termina com IR também. Aliás, o terceiro grupo termina com IR, com RE, com OIR, tem várias terminaçõezinhas. Mas como que a gente vai saber se o verbo pertence à segunda conjugação ou à terceira conjugação? Conjuga ela no gerúndio. Aí você fala assim, nossa, o que é gerúndio? Ferrou! Se você não estudou o que é gerúndio lá na sua língua materna, quando você for aprender isso na língua estrangeira, gente, você vai ter que fazer um caminho duplo, que é aprender o que é gerúndio e depois aprender como que isso se dá na língua estrangeira. Então, ó, já vou dando a dica para vocês. Pega esse curso aí de língua portuguesa que vocês têm na escola, se vocês querem aprender uma língua estrangeira, é um ótimo caminho para vocês começarem a desenvolver habilidades linguísticas na língua estrangeira. É vocês entenderem esse mecanismo na sua própria língua. Já é meio caminho andado, gente, vai por mim. Aí eu tava aqui fazendo a edição do vídeo, lembrei de uma outra historinha que eu vou contar rapidinho. Eu lembro que quando eu era criança, a minha professora estava ensinando esse lance de verbo do primeiro grupo, verbo do segundo grupo, da terceira conjugação e tudo mais. Aí ela falou assim, verbos da primeira conjugação. Aí a gente tinha que dar exemplo. Aí o povo assim, amar, brincar, pular, dançar. Ela, muito bem, agora verbos da segunda conjugação. Aí o menino falou assim, mulher. A professora ficou tão brava, ela bateu assim na mesa e falou, mulher é verbo por acaso? Eu mulhero, tu mulheras, ele mulhera. Gente do céu, ela ficou uma arara por causa disso. Tadinho desse menino. Ele não sabia nem diferenciar o que era um verbo do que não era um verbo. Agora você imagina para essa pessoa o quanto estava distante aprender uma língua estrangeira dentro dos métodos mais convencionais, que é aprender a língua escolarizada. É isso, gente, vamos voltar pro vídeo. E é isso, minha gente. O jeito que a gente aprende a língua materna e o jeito que a gente aprende a língua estrangeira são processos cognitivos completamente diferentes, mas eles podem se complementar, sim. E para isso, vai depender só de você e da sua
familiaridade com a sua língua materna na versão escolarizada. Quer dizer, só vai depender se você domina essa língua escolarizada ou não. É por isso que a gente fala, por exemplo, que quando você aprende uma língua estrangeira, fica mais fácil para você aprender outra e assim por diante. Por exemplo, você já fala inglês e você quer aprender a falar francês. Meu, tem muito caminho andado já aí. Por quê? Porque se você já aprendeu a falar uma língua estrangeira, quer dizer que você já tem aí uma bagagem de abstrações em cima da língua que vão facilitar muito o seu percurso na língua francesa. Porque você já teve que abstrair a sua língua materna, você já teve que abstrair a língua inglesa. Para você trazer uma terceira abstração, gente, vai ser facinho. Você vai falar assim, ah, isso é igual ao português, ou não, isso é igual ao inglês, ou não, isso é completamente diferente, não é nem igual ao português, nem igual ao inglês. Seu cérebro vai ficando amaciadinho, sabe? Vai ficando mais fácil de entrar as coisas e de depois lembrar. Ai, gente, ó, é perfeito. Só pra terminar essa história, eu vou contar pra vocês um caos que eu dou muita risada com eles. Espero que vocês também se divirtam com ele. Que é assim, eu fiz magistério, né? E no magistério, pra quem não sabe, era pra ser professor de jardim, primeira série. Até a quarta série a gente podia dar aula com o magistério. E aí, tinha que fazer estágio, né? E o estágio era nas escolas, ajudando as crianças, dando aula para as crianças, ou se não, com uma criança individual para ajudar ela nas dificuldades de aprendizagem que ela tinha e tudo mais. E essa história aconteceu com uma amiga minha, que foi assim, ela tinha que ajudar essa criança a aprender a ler. E aí ela pegou a cartilha, todo mundo sabe como funciona a cartilha, né? Tem um desenho e aí embaixo tem a palavra que descreve aquele desenho. Por exemplo, lição do cachorro, tem o cachorro, normalmente o rabo do cachorro faz um C, e aí embaixo está escrito cachorro, né? Aí a gente olha aquela palavra embaixo, cachorro, e lê, cachorro. Essa criança pegou a cartilha e foi, né? Qual é a lição que você parou? Aí, na lição do olho. Aí foi lá, pegou a cartilha, abriu na lição do olho. Aí a minha amiga falou assim, então tá, vamos ler. Olha aqui, ó, como que lê essa palavra aqui? Aí ele pegou, né, o olho assim desenhadinho em cima, embaixo escrito olho. Ele colocou o dedo assim e falou assim, zóio! Quer dizer, ele já pegou o mecanismo de aprendizagem, né? Ele já entendeu o funcionamento da cartilha. Só que zóio e olho são registros de língua diferentes, né? Ah, ele errou, falou zóio, o zóio tá errado. Gente, isso é assunto para outro vídeo, ele não falou errado. Ele apenas usou um registro diferente do registro que a gente usa na escola. Mas isso a gente vai falar a gente pode falar de erro, de falar errado, de não falar errado, de julgar as pessoas que falam errado, a gente pode falar isso em outro vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês querem ou não falar sobre isso, que eu trago um material bem legal pra gente discutir sobre esse tema. Ah, quanta coisa eu falei nesse vídeo, acho que não tem mais nada pra falar, já disse tudo o que eu queria. Se você é inscrito nesse canal, então não esqueça de deixar o seu joinha pra mim, o seu like, que ele é muito importante como engajamento. Se você não é inscrito nesse canal e você ficou até aqui, quer dizer que você tá gostando do que você tá vendo, não tá? Diz que tá. Então, gente, ó, se inscreve no canal, deixa o seu like, faz um comentário aqui, eu converso com todo mundo que deixa comentário, ou com quase todo mundo, né? Às vezes escapa um comentário ou outro, mas, gente, eu vou dando atenção pra todo mundo, conforme vai sendo possível, né? Não é assim, tipo, você escreve, eu já tô lá respondendo, você escreve, eu respondo. Não é assim, leva um tempinho, mas eu acabo respondendo. Ah, acho que não tenho mais nada pra falar. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Au revoir!